Fala galera, estou aqui para mais uma aula de História. Meu nome é Paulo Mário e o tema da nossa aula de hoje é Brasil, Colônia, Império e República. A questão da terra, poder e dominação. O objetivo dessa nossa aula é mostrar para você, aluno aí de casa, que os problemas de desigualdades sociais que nós enfrentamos no nosso país atualmente passa por essa questão da terra. Daí a importância dessa aula de hoje. Nós vamos entender como a terra foi tratada no Brasil desde o início da colonização, passando pelo período pré-colonial, passando pelo período colonial, pelo Império e pela República. Então sejam todos bem-vindos e atenção para a nossa aula. Vamos lá? O nosso primeiro slide aqui, eu trouxe essa charge para a gente fazer uma análise. Tem um senhor aí olhando, né? Se vocês observarem, da área da casa dele e vendo vários lotes de terra, observando vários lotes de terras. E essas terras, cada lote está escrito pai, avô, tetravô, tataravô, bisavô, filho. O que significa essa charge? Essa charge significa que a principal característica com relação à questão da terra no Brasil é que a terra foi sendo passada de geração em geração. Foi sendo passada de pai para filho, e o filho passou para o filho, e assim sucessivamente. Tá? Então, quando a gente trata de terras no Brasil, essa é a principal característica. E isso se originou com a colonização. É importante que se diga isso. Essa questão de má divisão de terras, que reflete na desigualdade social atual do Brasil, ela passa por uma questão de terra. Vamos fazer um pensamento aqui. Você que é aluno que está em casa, quando seu pai compra o material para você estudar, ele tirou de onde? Ele produziu aonde? Ele trabalha em quê? Então a terra é a base de tudo. Eu posso alugar um espaço, morar num apartamento, estou tirando uma renda dali. Eu posso ter uma chácara, uma colônia ou um sítio, e lá eu crio animais, eu planto hortaliças, frutas, né? Produção agrícola. Tudo que nós temos, que nós precisamos, sai da terra. Então, o primeiro problema da desigualdade social no Brasil é a questão de terras. Mas ao longo da história, isso nem sempre se deu dessa forma, com essas principais características. Vamos conhecer agora as características gerais desse período. A primeira característica geral que eu trago quando a gente fala da questão de terras no Brasil é a concentração fundiária. A concentração fundiária significa a concentração de terras na mão de poucos. Depois vem a desigualdade social. Isso acarreta a desigualdade social por quê? Porque eu tenho uma parcela da sociedade que é minoria com terras e a grande maioria com pouca ou sem terras. Isso origina o quê? Conflitos agrários. As pessoas passam a lutar para ter uma terra. Outra característica são os impactos ambientais. Os impactos ambientais refletem na forma de tratamento da terra. Como que eu me dou com essa terra? Qual a relação que o homem tem com essa terra? Inclusive, isso aqui é tema de aulas futuras nossas, tá? E, por último, a reforma agrária, que surge como uma forma de solucionar esse problema dos conflitos com a terra para quem não tem terra. Então, essas são as principais características gerais do tema da nossa aula. Brasil, colônia, império, república, a questão de terra, poder e dominação. Ter terra no Brasil, colônia, significava ter muito poder. É assim até hoje. Mas naquela época isso era muito mais forte. Vamos conferir aqui um quadro que eu trouxe para vocês que mostra como a terra era tratada no Brasil desde a colônia, passando pelo Império e atualmente na República. Vamos lá? Olha só, quando Portugal chegou no nosso território, ele loteou o Brasil. São as chamadas capitanias hereditárias. É o que nós estamos vendo aqui no mapa que eu estou apresentando para vocês. O Brasil foi dividido em 15 lotes de terras. As capitanias hereditárias eram lotes de terras doadas a um donatário com o objetivo de explorar. Olha aqui, nós temos a capitania do Pará, do Maranhão,
do Ceará, Rio Grande do Norte, Itamaracá, Pernambuco, Bahia de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santo Antônio, Santo Amaro, aliás, São Vicente e Santana. E se a gente prestar atenção, temos capitanias aqui que têm o mesmo dono. Olha só, o Pedro Lopes de Souza, ele era dono da capitania de Santo Amaro e de Santana. O Martins Afonso de Souza era dono da capitania de São Vicente, lote 1 e lote 2. Então, só um dono, só uma pessoa era dona de muita terra. Aí nasce a desigualdade. E durante o Brasil colônia existiu o quê? A escravidão. Os escravos não tinham terras. Eles trabalhavam nas terras do seu senhor, do senhor na qual ele pertencia. Ele trabalhava na terra, ele se alimentava da terra, não ganhava salário, e ele nunca foi dono e nunca será dono de terra. E quando o Brasil aboliu a escravidão, quando acabou a escravidão no Brasil, nasce um grande problema. Para onde que essa gente toda vai? Vão fazer o quê se a vida toda eles trabalharam na terra de alguém? Né? Então a desigualdade nasce aí. Então, durante o Brasil colônia, a questão de terras teve início ainda na colonização. À época, as terras eram brasileiras, eram de propriedade da coroa portuguesa e a sua partilha se deu inicialmente por meio das capitanias hereditárias, que é esse mapa que eu trouxe aqui para vocês. Faixas de terras doadas a um donatário com o objetivo de explorar. O que consolidava essa questão da terra no Brasil colônia? Um documento chamado Sesmarias. Vamos a ele? O sistema de Sesmarias era uma forma de política fundiária. Esse é o conceito de Sesmarias. Era uma política fundiária utilizada por quem? Pelos portugueses, pela coroa portuguesa, para administrar e ocupar as terras colonizadas, especialmente no Brasil. O sistema foi estabelecido por meio de uma carta de doação, que concediam a posse da terra a indivíduos em troca de compromissos e de cultivá-la e explorá-las economicamente. Então, eu dou a terra a um donatário, estou doando a terra a ele, e ele se compromete a explorar, trabalhar nela, e boa parte do que ele tira da terra é mandado para a coroa. Assim era o tratamento da terra durante o Brasil colônia. Continuando o nosso slide, surge em 1850 a Lei de Terras. A partir dela, a única forma de adquirir propriedades rurais era por meio da compra. Então aqui, ó, com a Lei de Terras, eu só vou ter terra se eu comprar terra. O novo instrumento ampliou o processo de concentração de terras que estava em curso no Brasil. Além disso, grandes proprietários lançaram mão de táticas como a grilagem, falsificação de documentos para aumentarem as suas áreas. Gente, a grilagem, ela ocorreu solta no Brasil durante esse período. O que é a grilagem? É eu falsificar um documento, se chamava com esse nome por causa dos grilos. Eles colocavam os documentos dentro de uma caixa, colocavam grilos dentro para envelhecer o documento, e aí quando ele fosse mostrar esse documento, no cartório, por exemplo, o documento estava praticamente autenticado, né? Porque era um documento antigo, então o que vale é o que estava escrito lá atrás. Então a grilagem de terra é a falsificação de documentos que ocorria lá atrás, né? Hoje em dia é mais difícil isso acontecer, porque tem os cartórios, você pode registrar, pode autenticar, tem testemunhas, então tem várias formas hoje de você tornar a posse da terra de uma forma legalizada, né? É muito difícil falsificar. Ocorre ainda, mas é muito difícil. E antigamente tinha uma lei baseada no Tratado de Uti Possidetis, que dizia o quê? A terra pertence a quem a ocupa. Então essa era a função social da terra. Você tem a terra, você precisa ocupar para produzir na terra. Qual é a função social da terra? Produzir alimentos. Continuando o nosso slide. A questão da terra durante a República. Um século mais tarde, na segunda metade do século XX,
A modernização produtiva do campo, que chamamos de Revolução Verde, mediada por políticas governamentais, causou profundas mudanças na estrutura produtiva do Brasil. Olha só, temos uma fotografia aqui com a mecanização no campo. Nós temos hoje plantadeiras, colhedeiras, nós temos arado para preparar a terra, né? Tudo mecanizado, porque a produção hoje é muito maior. Nós temos características desse período que daqui a pouco eu vou apontar para vocês. Antes o trabalho era artesanal, manual. Hoje é mecanizado. E essa mecanização tem uma característica da República para cá. Mais ou menos da década de 60, 70, quando as máquinas passaram a fazer parte da produção rural. Mas quem tem condição de comprar máquina para trabalhar na terra? Não é o pequeno produtor, e sim o grande latifundiário. Aí a concentração de terras na mão de poucos, toda essa logística que eu estou explicando aqui para vocês de desigualdade social, ela se acentua, ela cresce. Continuando. Aqui é um resumo de tudo que nós vimos aqui com a questão da lei de terras no Brasil. Ó. Primeiro critério da posse da terra, primeiro que o critério da posse da terra não era bem definido. Né? Então, o que acontecia? Nós tínhamos o dono da terra e os escravos, que cultivavam, moravam na terra. O conceito obsoleto das sesmarias, ainda da época da colonização, causava exatamente isso. Eu posso ter um documento, então a terra é minha, independente se aquilo é verdade ou não, e eu vou ter escravos trabalhando na terra. Isso era antes. Em 1850 surge o quê? A lei de terras. E a terra se torna uma mercadoria. A escravidão já estava acabando, então morar e cultivar a terra não garantia a posse da terra. Em 1888, já tinha sido abolida a escravidão, né? Depois da abolição da escravidão, os ex-escravos são expulsos da terra. É aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. Com a abolição da escravidão, os escravos foram expulsos da terra porque as terras não eram dele. Eles pertenciam ao dono da terra. Muitos escravos preferiam até continuar sendo escravos, porque eles não tinham para onde ir, não tinham onde morar, não tinham como se sustentar. Então ocorre o quê? Uma substituição dos escravos por imigrantes assalariados que vieram trabalhar principalmente na lavoura de café. O principal produto da época já era o café. Já estava ocorrendo uma diversificação da economia no nosso país. Aqui está a Constituição de 1988, gente, já durante a República, né? Já é uma coisa bem mais atual. Eu trouxe 2 artigos aqui que falam da questão de terra no Brasil, principalmente o 184 e o 186. Olha só o que eles dizem. Compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária o imóvel rural que não estejam cumprindo a sua função social mediante prévia e justa indenização. Esse é o artigo 184. O artigo 186 diz o seguinte: a função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente segundo os critérios e graus de exigência estabelecidos em lei. Então, agora eu tenho uma lei para regular a posse da terra. Mas quem continua tendo chance de comprar terra, de ter terra? Os grandes latifundiários. Lá atrás, e foi passada a terra de geração em geração. Principais pontos da reforma agrária que existe na Constituição do nosso país. Essa Constituição trouxe uma tentativa de igualdade para resolver essa questão da desigualdade da terra no Brasil. Como que eles tentaram fazer isso? Abordando alguns pontos principais que eu vou trazer aqui para vocês. Primeiro, a função social da terra, que eu já falei para vocês, qual é a função principal da terra? Produzir. A desapropriação para fins de reforma agrária. Eu tenho alguém ali ocupando, mas não está produzindo, vou desapropriar para fazer a reforma agrária. Imunidades à desapropriação, distribuição de terras, o papel do Poder Judiciário e o zoneamento de áreas prioritárias. Foi feito todo esse controle com esses principais pontos da reforma que estava na Constituição
para tentar solucionar a questão de divisão de terras no Brasil. Mas não foi suficiente, gente. Até hoje não foi suficiente. Nós temos movimentos sociais aí, né, que buscam uma tentativa de dividir melhor as terras, né? O movimento dos sem terras é muito forte no Brasil, mas não é suficiente. Fato é que eu não posso dar uma terra, né, lotear uma terra, não posso invadir quem é o dono da terra. Eu não tenho esse direito, né? Os movimentos sociais hoje estão voltados muito para essa tomada da terra, de uma forma fora da lei, digamos assim. Mas não adianta nada eu distribuir terra, eu fazer reforma agrária se aquela terra também não é produtiva, né? O nosso próprio país hoje, a região centro-oeste, que é a que mais produz grãos no país, é a que tem o solo mais pobre, mas é corrigido com calcário e é a produção que mais produz grãos no Brasil, principalmente a soja e o milho. Então, atualmente, nós temos as principais características. Nós temos um modelo produtivo do agronegócio, a monocultura, e essa monocultura aqui ela existe desde a colonização, que é o quê? O cultivo de apenas um produto, no caso hoje a soja é o principal. O avanço da fronteira agrícola para a região central do Brasil, principalmente do norte do país. O desemprego no campo devido ao quê? A mecanização. Olha aqui a fotografia mostrando a colhedeira. E isso tudo gera conflitos violentos no campo de gente que não tem terra e quer ter terra. Para concluir a nossa aula, eu gostaria de abordar alguns pontos. Primeiro, a questão da terra no Brasil é complexa e remonta ao período colonial, marcada por concentração fundiária, desigualdades sociais e conflitos. A luta pela demarcação de terras indígenas e o respeito ao direito originários sobre o seu território é um ponto central da questão agrária. O tema da reforma agrária, que visa redistribuir terras para garantir acesso justo e promover a produção sustentável, é um debate recorrente e necessário no Brasil. E a regularização fundiária e a implementação de políticas públicas eficazes são cruciais para garantir o acesso à terra e reduzir os conflitos. Ter terra é um direito de todos, está na Constituição, mas nem sempre é cumprida. E o nosso país é um país muito grande. O Brasil tem 5 regiões, segundo o IBGE. Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Você que é aluno já se fez essa pergunta? Por que nós temos um Brasil tão grande, imenso, continental, com tanta riqueza natural, mas ao mesmo tempo tão desigual? A nossa aula trata exatamente disso. A questão de terra ajuda a responder o principal problema de desigualdade social que existe hoje no Brasil. Eu trouxe duas questões para a gente trabalhar aqui hoje, referente ao nosso assunto. Vamos a elas. A primeira diz o seguinte: qual evento contribuiu para a concentração de terras que perdura até a atualidade no território brasileiro? Letra A, a plantação de madeira com o pau-brasil. Letra B, a retração do crescimento da população. Letra C, a extração de recursos naturais da floresta. Letra D, a pequena taxa de urbanização do país. Ou letra E, a distribuição das capitanias hereditárias. Vou dar um tempinho aí para a gente analisar as alternativas. Logo de cara a gente já elimina duas aqui bem absurdas, né? Qual é o comando da nossa questão? Qual evento contribuiu para a concentração de terras que perdura até hoje no nosso território, até hoje no Brasil? A plantação de madeira como pau-brasil, essa daqui a gente já eliminaria, né, gente? A letra A, porque o Brasil, os portugueses, quando chegaram no Brasil, eles encontraram essa madeira aqui, né? Ela não foi plantada, ela já existia no litoral. A extração de recursos naturais da terra, essa também a gente já eliminaria. A retração do crescimento da população, aqui está falando de crescimento de população, também não tem nada a ver com a nossa questão. A pequena taxa de urbanização do país, o Brasil não tem uma pequena taxa de urbanização, muito pelo contrário. Muita gente sai da zona rural e vai para a zona urbana hoje, e isso faz as cidades incharem, crescerem de forma desordenada, e só sobrou
o nosso gabarito, a alternativa é a distribuição das capitanias hereditárias. Gente, deixar uma coisa bem clara. Foi as capitanias hereditárias, a forma de distribuição de terra que se originou no Brasil lá na colônia, que desencadeou todo esse processo de desigualdade de terras que nós temos no Brasil. Não é só isso, mas se originou lá, tá? É importante que fique isso bem claro. Vamos para a questão de número 2? A questão de número 2, nossa última questão, diz o seguinte: a anexação e ou posse de terra de forma ilegal por meio de documentos falsificados é uma tática chamada de grilagem. B. Venda. C. Aluguel. D. Posse. Ou letra E. Transação. Baseado nos nossos estudos, né, gente? Essa é bem fácil, não tem como errar. O gabarito dessa nossa questão é a letra A. A grilagem de terras. Essa foi a nossa aula de hoje. Aqui está o gabarito. Alternativa 1, a letra E. Alternativa 2, a letra A. A nossa aula foi baseada foi feita uma introdução à questão de terras no Brasil. Nós vimos as características gerais, um breve histórico de como a terra era tratada no Brasil colônia, império e república. Eu mostrei a linha do tempo com os principais movimentos, né? Desde a colônia até atualmente, até a república. A reforma agrária na Constituição de 1988, os principais pontos que se abordam na questão da terra e uma conclusão. Resolvemos algumas atividades e essa nossa aula foi baseada nessas referências, né? No site Brasil Escola, a Lei de Terras na estrutura fundiária do Brasil no site Politize, e os artigos da Constituição foram retirados exatamente da Constituição. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que ela tenha contribuído para a gente entender como que se dá esse processo de desigualdade atual no Brasil, que passa por essa questão de terras. É muito importante. Teremos aulas futuras falando da relação do homem com o meio ambiente. Eu espero que tenham gostado. Sejam todos bem-vindos sempre à nossa aula de História e até a próxima oportunidade. Tchau!